Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tranquilos e que vocês estejam preparados, porque hoje a gente vai ver uma era literária bem diferente do que a gente está acostumado. Tá? A gente vai ver que o parnasianismo se afasta bastante das eras literárias e das características que a gente já vinha vindo no romantismo, no realismo, até no barroco. Então vocês vão ver que essa galera aqui é uma galera bem diferente, com uma cabeça bem distante da galera que a gente já viu até agora. Tá? Então vamos parar de blá 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 e vamos começar o parnasianismo, porque o parnasianismo eu não vou dividir em nenhuma aula, tá? Vai ser uma aula só, então todo o conteúdo que a gente precisa vai estar nessa aula. Então já pega o caderno que hoje é VaptVupt. Então, meus amores, a gente começa o parnasianismo falando do contexto histórico. Tá? O contexto histórico não é tão diferente, não é tão distante do contexto histórico que a gente viu no realismo. Tá? Elas acontecem bem pertinho, em alguns momentos até simultaneamente. Tá? Então o parnasianismo ele começa quando está estourando, principalmente na Europa, a segunda revolução industrial. Tá? Então com isso a gente percebe que o parnasianismo começa a ganhar destaque na cena literária mais ou menos em 1800 até 1850. Tá? Então a gente sabe que é esse momento de segunda revolução, é quando o parnasianismo começa a aparecer. Ele vai explodir mais para a virada do século, tá? Então é importante a gente entender que o tempo histórico não é tão diferente do tempo histórico do realismo, tudo bem? Gente, está tendo uma revolução urbana muito forte na Europa. Tá? A Europa está passando por grandes transformações urbanas, as capitais estão começando a adquirir características de grandes metrópoles, com grandes meios de transporte, com uma grande população industrializada, tá? Divisões entre bairros. Então a gente percebe que todas essas transformações, elas vão transformar também a maneira de fazer e consumir a arte. Tá? Então é normal quando tem uma mudança social, urbana, muito grande, a arte também mudar um pouquinho, porque ela acompanha todas essas transformações. Fechou? Além disso, essa revolução urbana ela não está só na Europa, ela também já está principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos. Mas ela também já apresenta alguns resquícios aqui na América do Sul e aqui no Brasil, tá? Então a gente já começa a ter uma revolução urbana aqui no Brasil, principalmente na capital do país, que na época era o Rio de Janeiro. Tranquilo até aqui? Então tá bom. A gente sabe que essa segunda revolução industrial foi uma revolução mais tecnológica, então as indústrias já estão com uma tecnologia um pouco mais avançada e muitas dessas tecnologias estão sendo visualizadas dentro das casas e dentro das comunidades sociais. Então a gente já começa a ter uma tecnologia dentro de casa, em eletrodomésticos, uma tecnologia de transportes, tá? Então tudo isso vai modificando a forma como o indivíduo é inserido, tá? E como ele se relaciona com o mundo ao redor dele. Além disso, gente, está tendo um desenvolvimento industrial e científico muito forte. Tá? Então, muito desse desenvolvimento industrial e científico é fruto das revoluções que a gente já viu nas eras literárias anteriores. Então, obviamente, com essas mudanças urbanas, industriais, trabalhistas, econômicas e política, também ia ter todo um desenvolvimento da tecnologia para acompanhar essas novas demandas, tá? E também da ciência, porque a ciência e a tecnologia tem que andar juntinho, uma vai aumentando a outra. Até aqui, ok? Então tá bom, meus amores. Aí a gente vai explicar um pouquinho sobre o parnasianismo na Europa. Vou explicar certinho, tá? Vai ficar tranquilo, vamos para as características. Gente, o parnasianismo ele nasce lá na França, tá? Então vocês já viram que vários movimentos literários têm como origem a França, tá? Por quê, Mar? Nossa, mas a França de novo? Vou explicar.
A França, meus amores, sempre foi um ambiente muito fértil culturalmente, tá? E obviamente os autores iam para a França para trocar experiências, para trocar ideias, para se inspirarem, para conhecerem outras formas de trabalho. Então é óbvio que a França ela vai reunir com ela e nela grandes autores que vão dar origem aos movimentos literários. Tá? Então é por isso que a gente vê que a França ela é um celeiro muito fértil até hoje de arte. Tá? Não é à toa que é um país que tem muitos museus, que tem autores muito bem conhecidos, tá? Por quê? Porque sempre foi um local onde eu poderia trocar e conhecer mais sobre arte, tá? Gente, o parnasianismo foi teorizado, ele foi criado por dois autores franceses, o Théophile de Gautier, tá? E o Leconte de Lisle. São dois autores pouco conhecidos pra gente, tá? Mas são os autores que fazem nascer esse parnasianismo. Gente, o Théophile e o Leconte, tá? Eles fundaram a revista Le Parnasse Contemporain, tá? O parnasianismo contemporâneo, e com o nascimento da revista também nasce o movimento literário. Então eles conseguiram criar um movimento e uma revista que expusesse, que divulgasse apenas o conteúdo parnasiano. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Eles são totalmente contrários ao movimento romântico, então vocês vão ver que eles vão achar horroroso o romantismo, tá? Eles odeiam o romantismo e eles vão odiar o maior nome do romantismo francês, que é o Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, tá? O maior ensaio, a maior obra do romantismo francês é Os Miseráveis. Para quem gosta de filme musical, assistam, que é bem legal, mas para quem não gosta de musical, nem assiste, porque ele é cantado o filme inteiro. Tá, gente? Então, eles vão odiar o romantismo e eles odeiam uma característica do romantismo que é a subjetividade, a exaltação da emoção, tá? Os parnasianos, eles não vão seguir esses preceitos, essas características. Eles têm características totalmente diferentes, tá? Então, eles vão odiar o romantismo e vão odiar mais ainda o Victor Hugo, que é um dos pais do romantismo francês. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Agora a gente vai para as características, que é o mais importante do parnasianismo, tá? A gente vai ver que não tem muitos autores, que é uma era literária pouco conhecida, pouco explorada, tá? Então é importante pra gente que a gente saiba as características. Vamos lá então. Eles acreditam na arte pela arte. Ai, que bonito! Maravilhoso, eu também acho. O que é a arte pela arte? É a arte oriunda, ou seja, que nasce do esforço do artista. Então eles acreditam que para você fazer uma obra de arte mesmo, você tem que se esforçar, tá? Você tem que demandar bastante tempo, você tem que ficar nessa arte horas, dias, meses e talvez até anos, sempre aperfeiçoando essa obra de arte. Tá bom? Eles vão acreditar no determinismo, que a gente já viu lá no realismo, lá no naturalismo, que é o meio determina quem você é, quais características você vai ter, tá? Por que eles acreditam no determinismo? Olha o parênteses aí, anota isso que eu vou falar. Porque eles acreditam que a arte não deve ser feita por qualquer um. Que a arte ela tem que ser restrita a um pequeno grupo, a um grupo que pode sobreviver dessa arte, um grupo que pode dar toda a sua vida para a sua arte, um grupo que não divide a sua atenção com outras coisas, tá? Então, por isso, obviamente, é extremamente restrito. E a gente sabe que eles acreditam que a arte deve ser feita por uma burguesia, por uma aristocracia, tá? Eles são bem aristocráticos nesse ponto. Eles acreditam no positivismo, ou seja, eles acreditam que tudo deve ser comprovado pela ciência. Por causa disso, não existe subjetividade, ou seja, não tem nem emoções, nem sentimentos dentro do parnasianismo. Não existe, tá?
Se não tem emoções nem sentimentos, não vai ter o orgulho do nacional, tá? Então não tem o nacionalismo. O conteúdo deles é extremamente frio e calculado, tá? Então a literatura é uma literatura fria, sem subjetividade, sem emoções, sem sentimentos. Até os objetos que eles escolhem são objetos frios, como janelas, portas, vasos, tá? Tudo isso é uma característica do parnasianismo. E aqui é extremamente importante, eles têm uma escrita muito meticulosa, tá? Então eles vão buscar as melhores palavras, as melhores relações gramaticais, e eles têm uma verdadeira obsessão com a forma perfeita. Isso é importante, dá uma grifada aí para quem está copiando, tá? Então eles são obsessivos com a forma. Então, se eles tiverem que escolher entre a forma ou o conteúdo, eles vão escolher a forma, tá? Então, não importa para eles se eles estão falando de uma carteira, ou de um celular, ou de um vaso, ou de um sofá. O importante é o poema estar maravilhoso, a forma estar maravilhosa, tá? Não esquece disso, que isso que é importante. Gente, como eu já falei, a forma é mais importante, tá? Então, eles sempre vão privilegiar a forma. A forma, tá? A forma do poema, porque a maioria faz poema, ela é idolatrada como uma deusa. Então, ela é como se fosse um deus a ser seguido, sempre a forma perfeita, tá? Eles usam vocabulário extremamente rebuscado, ou seja, um vocabulário muito restrito, um vocabulário que poucos entendem, mas eles fazem isso de propósito, ok? Não é sem querer, tá? Não é, ai, quando eu vi eu escrevi assim. Não, eles querem que a literatura deles seja compreendida por poucos, tá? E eles têm uma aristocracia cultural, então eles vêm de uma aristocracia, eles vêm das elites e eles acreditam que a cultura deve permanecer nas elites, tá? Por isso que a gente chama de aristocracia de espírito. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Gente, obviamente, esse estilo de escrita vai sofrer críticas gigantes, tá? O parnasianismo foi muito criticado, tá? As críticas são basicamente pelo artificialismo do conteúdo, então as pessoas não entendiam por que eles estavam falando de janelas, de vaso chinês, de nada disso, tá? Eles se afastam das temáticas sociais, que eram temáticas que vinham vindo com o romantismo, mas com o realismo explodiram. Então, em nenhum momento eles vão falar dos problemas sociais, das mazelas humanas, nada disso. O importante para eles é a forma. Ai, mas em nenhum momento eles vão falar dos problemas sociais da sociedade, do momento onde eles vivem. Não, gente, lembra, não tem subjetividade, não tem emoção, eles não estão preocupados com isso, tá? O formalismo exagerado, então o exagero da forma é algo também que eles são muito criticados, eles vão sempre querer a forma perfeita. E o vocabulário extremamente restrito, que acaba sendo excludente, tá? Então, com o vocabulário extremamente difícil, eles acabavam excluindo muitas pessoas, uma enorme parcela da sociedade. Por quê? Porque as pessoas não entendiam, então elas não liam. E eu já falei que era de propósito, tá? Que eles queriam mesmo fazer isso. Tudo bem? Então a gente entende o porquê, tá? Que os Parnassos foram tão criticados. Dá para entender. Não era um movimento cultural popular. Era um movimento cultural extremamente restrito. Tranquilo? Então bora lá. Gente, como que funciona o parnasianismo aqui no Brasil, tá? Não vou falar do parnasianismo português, não vou falar mais do parnasianismo europeu, porque o parnasianismo cai muito pouco, tá? Então é mais uma contextualização geral. O parnasianismo no Brasil começa com a obra Fanfarras, do Teófilo Dias, lá em 1882. Tá vendo que ele bate de idade com o realismo aqui no Brasil? Os dois acontecem ao mesmo tempo, tá? E a gente tem uma tríade parnasiana, que são 3 autores parnasianos muito importantes para o Brasil, tá? E são eles os grandes nomes, os grandes exemplares do parnasianismo no Brasil,
tá? Então, quando a gente pensa em parnasianismo, a gente vai lembrar de quem? Do Alberto de Oliveira, do Raimundo Correia e mais ainda do Olavo Bilac, tá? O Olavo Bilac é o mais famoso de todos eles. Então, vamos para as características. Vamos começar primeiro pelo Alberto. Olha, esse é o Alberto, gente, um belo bigode, olha lá, Salvador Dalí, tá? Alberto de uma elite. Vamos para a vida de Alberto. Gente, Alberto nasce em 1857 e morre em 1937, vive muito, tá? O Alberto, ele foi professor de literatura, tá? Então ele conhecia muito literatura, ele conhecia as outras eras, ele conhecia grandes autores, só que além disso ele também é farmacêutico, ele atua como farmacêutico, tá? Ele também vai atuar como político, ele tem uma carreira política bem considerável na região onde ele mora, tá? E ele apresenta alguns vestígios românticos em sua obra, tá? Então, o Alberto, ele não consegue se afastar totalmente do romantismo que está dentro dele. Então, às vezes a gente fala que ele dá umas escapulidas, sabe? Opa, apareceu aqui um pouquinho de sentimentalismo, que vai contra o parnasianismo. Então, ele é um autor de transição, tá? E ele usa muito o esquemetismo. O que é isso? Ele brinca com as formas. Então, vários poemas dele não seguem aquela forma padrão, tá? De um verso embaixo do outro, aí vai formando as estrofes, não. Vários poemas dele têm brincadeiras, então versos fora de ordem, que formam figuras, isso a gente chama de esquemetismo. Tudo bem? É o que vocês precisam saber do Alberto de Oliveira. Vamos para o Raimundo agora, Raimundo Correia. Raimundo Correia nasce em 1860 e morre em 1911, tá? O Raimundo tem uma educação completa, tá? Então ele vai fazer todo o ensino, ele também atua na universidade, ele vai atuar como juiz, ou seja, ele se forma em direito, tá? Ele vai buscar a perfeição formal dos objetos. Então, o que é isso, gente? Ele vai olhar para os objetos, ele vai descrever esses objetos como se eles fossem seres perfeitos, tá? Então, isso é uma característica muito, muito forte do Raimundo. Ele tem uma poética marcada pelo pessimismo, ele é extremamente pessimista e por isso ele acaba usando tons mais escuros dentro da sua poesia, tá? Isso é normal, então quando a gente assiste, por exemplo, um filme de terror, ele tende a ser mais escuro, porque isso remete ao pessimismo, tá? E ele vai abordar temas como a ruína e a miséria da moralidade. Então ele fala que as pessoas já não têm mais moral, que se perdeu a noção do certo e o errado dentro da sociedade. A gente percebe que é uma pessoa que tem uma visão bem conservadora. Tudo bem? Então tá bom. E agora a gente vai para o último e mais importante. Ele é importante também na história do Brasil, tá? É o Olavo Bilac que instaura a questão da obrigatoriedade do serviço militar masculino, tá? Então ele tem um papel muito importante na história do Brasil também. Então vamos para o tio Olavo. O tio Olavo parece um conhecido, não parece? Eu acho que ele parece um conhecido. Vamos lá, então, meus amores. Olavo Bilac nasce em 1865 e morre em 1918. Também tem uma educação completa, tá? Também faz o fundamental e o médio inteiro, vai para a universidade, vem de uma família abastada, tá? Que permite que ele torne os estudos de maneira completa, que ele estude completo, tá? Que ele vá até a universidade, o que era extremamente raro na época, tá? Ele vai atuar como jornalista, então ele atua em mais de um jornal, ele tem uma vida na carreira jornalística bem forte, bem reconhecido, e devido a essa carreira como jornalista, ele vai entrar no meio político. E no meio político é onde ele se destaca, tá? Então ele foi amigo de grandes líderes da nação, tá? Ele tem um papel político muito importante aqui no Brasil, tá? Tanto que várias das decisões políticas, se a gente cavucar um pouquinho, a gente vai ver que o Olavo Bilac estava no meio. Tá? Ele faz a união de vários modelos literários, ou seja, o que isso significa? A gente fala que o Olavo Bilac, ele é o menos parnaso dos parnasos. O que isso significa? Ele é parnasiano, ele segue o parnasianismo, porém, ele não segue à risca,
tá? Ele dá umas escapulidas, ele gosta de ir para outras áreas, de experimentar outras formas de escrita, tá? Então isso é importante para a gente conseguir entender a literatura do Olavo. Então, às vezes, a Unesp gosta muito do Olavo Bilac, tá? Fica a dica aí, gente. Então, às vezes, cai uma obra do Olavo e a gente fala, gente, mas isso daqui não parece o Olavo Bilac, ele não era parnasiano, olha a Marina mentindo pra gente. Não, não tô mentindo, tá, gente? Vai ter obras, vai ter poemas, principalmente, que o Olavo Bilac ele vai brincar com outros estilos. Então, tem poemas que parece que ele tá indo muito pro modernismo. Tem poemas que ele tá voltando pro romantismo, tá? Então, ele consegue fazer essa brincadeira de vai e vem. Ele não segue a risca. A gente coloca ele no parnasianismo porque a maioria da obra dele é parnasa, ok? Ele vai falar sobre as questões sociais, tá vendo por que ele não é tão parnaso? E, obviamente, ele vai escrever muito sobre política, sobre o nacionalismo. Então, a gente fala que ele tem uma temática patriótica, que refere-se à pátria. Tá? Então, ele tem muitas obras que falam sobre o Brasil, os rumos que o Brasil deve tomar, as decisões políticas que os brasileiros e principalmente os políticos devem seguir. Tá? Além disso, gente, tremeu tudo, bati na mesa, danada não. Ele tem uma poética didática. O que significa isso? Ele cria poemas com a finalidade de ensinar. Tá? Então, às vezes, o Olavo Bilac aparece em apostilas, em livros didáticos, tá? Porque ele tem essa poética do ensino, ele tem uma conexão, mesmo que pequena, iniciante, com a educação, principalmente a educação patriótica, a educação da história, do orgulho nacional. Tudo bem até aqui? Sim, ficou claro. Foi rapidinho hoje, eu falei que hoje era mais rapidinho. Meus amores, espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês entenderam e se vocês gostaram, comenta aqui embaixo que eu fico feliz e me dá o like, tá? Que eu fico mais feliz ainda, eu fico mais feliz com comentário, pra verdade, tá? E na próxima aula a gente vê também uma era literária que é pequena, que é o simbolismo, mas também é importante e ela é mais maluquinha, tá? Ela é mais interessante. Um beijo, fiquem bem e até a próxima!